Talvez seja só uma impressão, mas você também sente que o mundo perdeu um pouco do brilho? Que as coisas já não despertam tanta curiosidade, tanta empolgação, tanta vida por dentro? Você acorda, trabalha, resolve problemas, consome conteúdos, compra coisas, e mesmo assim sente que algo está faltando. Como se a vida estivesse acontecendo em modo automático, como se tudo estivesse repetido. Você viaja, mas as cidades parecem iguais. Conhece pessoas, mas as conversas soam parecidas. Compra algo novo, mas a sensação dura pouco. Tudo parece já ter sido visto antes. E então surge aquela pergunta desconfortável, quase proibida. Será que a vida ficou menos emocionante? Ou fui eu que mudei? Talvez o problema não seja apenas cansaço. Talvez não seja só idade. Talvez não seja só depressão, nem preguiça, nem falta de gratidão. Talvez exista algo mais profundo acontecendo, algo silencioso, coletivo, difícil de explicar. Vivemos na época mais conectada da história. Temos acesso a tudo: informações, pessoas, lugares, experiências. E ainda assim, algo dentro de nós parece cada vez mais distante, como se o mundo tivesse se transformado em uma grande vitrine, tudo visível, tudo acessível, tudo disponível. E justamente por isso, nada mais parece raro. Neste vídeo, vamos explorar por que tantas pessoas sentem que a vida ficou plana, previsível e emocionalmente vazia, e o que isso revela sobre quem nos tornamos. Houve um tempo em que o mundo parecia imenso, não no tamanho físico, mas no tamanho do mistério. Quando éramos crianças, tudo era desconhecido. As cidades distantes pareciam planetas. Os adultos pareciam seres que sabiam de segredos invisíveis. O futuro era um território completamente em branco. Um mapa não era só um desenho, era um convite para sonhar. Uma fotografia em um livro não era apenas uma imagem, era um portal. A gente não sabia demais, a gente imaginava. Talvez você também tenha passado horas olhando para algo simples. Um avião no céu, um globo terrestre, um prédio muito alto, pensando como seria estar lá, quem morava lá, como era viver naquele outro mundo. Naquela época, o não saber não causava ansiedade, causava curiosidade, encantamento, vontade de viver. Hoje, antes mesmo de desejar ir a algum lugar, você já pode ver tudo em vídeo, rua por rua, quarto por quarto, comida por comida, opinião por opinião. O mistério morre antes da experiência nascer. Aquilo que antes fazia o coração disparar, o desconhecido, foi transformado em conteúdo. E quando não há mais surpresa, o cérebro para de liberar aquela chama invisível chamada entusiasmo. Sem perceber, trocamos o espanto pela previsão, a aventura pela segurança, o sonho pela simulação. E quando tudo pode ser antecipado, o encanto começa a se perder. A tecnologia não chegou como inimiga. Ela veio como promessa. Promessa de facilidade, de acesso, de conforto, de tempo ganho. Hoje você pode pedir comida sem se levantar, chamar um carro sem sair de casa, conhecer alguém sem se expor, viajar sem se perder, ganhar atenção sem presença, trabalhar sem rosto, existir sem contato. Tudo ficou mais rápido, mas algo ficou mais raso. Antes, uma viagem começava no planejamento confuso, no erro de caminho, na espera longa, no medo do imprevisto. Hoje, ela começa com um botão. Antes, conhecer alguém exigia atravessar a vergonha, o frio na barriga, o risco real da rejeição. Hoje, exige apenas deslizar o dedo. O problema não é a tecnologia em si, é o que ela retira da experiência humana. O risco, a incerteza, o esforço, o desconforto, o tempo. E sem essas camadas, a experiência perde profundidade. Quando tudo é fácil demais, nada marca. Quando tudo é rápido demais, nada permanece. Quando tudo é confortável demais, nada transforma. Você não percebe isso no começo, porque no começo a facilidade é deliciosa. Mas aos poucos algo dentro de você começa a sentir falta, não do sofrimento, mas da sensação de ter vivido algo que custou. E o que não custa, quase não tem peso emocional.
Talvez você já tenha sentido isso ao andar por uma cidade diferente da sua. Você chega esperando algo novo, mas encontra as mesmas lojas, as mesmas marcas, as mesmas roupas, o mesmo café no copo de papel, as mesmas fachadas, as mesmas conversas. Muda o idioma, mas o roteiro é o mesmo. O mundo, aos poucos, foi sendo remodelado para funcionar como um só grande shopping. Tudo eficiente, tudo organizado, tudo previsível. E quando tudo é previsível, nada surpreende. Antes, viajar significava estranheza, choque cultural, moedas diferentes, horários confusos, comidas estranhas. Hoje, viajar muitas vezes é apenas mudar o cenário de fundo de uma vida que continua exatamente igual. A globalização prometeu aproximação, mas entregou padronização. As pessoas também começaram a se parecer. Nos estilos, nas opiniões, nos desejos, nos sonhos prontos. A individualidade virou um catálogo de escolhas pré-aprovadas. E quando tudo parece uma variação da mesma coisa, o cérebro entra em modo econômico. Ele para de se impressionar, para de se encantar, para de registrar aquilo como algo único. É nesse ponto que a vida começa a aparecer, sem destaque. Você não está cansado da vida. Você está cansado da repetição disfarçada de novidade. Em algum momento, algo muda silenciosamente por dentro. Você continua funcionando. Acorda, trabalha, conversa, resolve problemas. Mas percebe que já não sente as coisas com a mesma intensidade. Nada dói muito, mas também nada vibra. Você não está exatamente triste, mas também não se sente vivo. É como se estivesse emocionalmente em modo econômico, economizando energia, economizando expectativa, economizando sonhos. Muitas pessoas descrevem isso da mesma forma. Parece que eu só estou existindo. Trabalho para continuar trabalhando. Durmo para aguentar mais um dia. O prazer ficou raro. A curiosidade, fraca. A empolgação, quase infantil demais para ser levada a sério. E então surge uma culpa silenciosa. Porque por fora está tudo bem. Você tem coisas, tem acesso, tem conforto, tem opções. Mas por dentro, algo está vazio. E esse vazio é confuso, porque ele não grita, ele não sangra, ele não chama a atenção, ele apenas drena. Aos poucos, você deixa de esperar algo do futuro. Não porque desistiu conscientemente, mas porque o mundo já te mostrou tantas promessas vazias que seu sistema emocional entrou em modo de proteção. Não sentir muito passa a doer menos do que se frustrar de novo. Existe uma verdade desconfortável que raramente é dita. O ser humano não encontra sentido no conforto absoluto. O conforto protege. O conforto alivia. O conforto facilita. Mas o conforto não cria significado. Aquilo que mais marcou sua vida, provavelmente, veio acompanhado de esforço, de medo, de risco, de insegurança, de atravessar algo difícil. Nada que realmente nos transforma vem totalmente sem custo. O problema é que o mundo moderno passou a tratar qualquer desconforto como um erro, qualquer espera como perda de tempo, qualquer frustração como algo inaceitável. Só que ao tentar eliminar toda a dor, eliminamos também tudo o que dá densidade à existência. Sem desafio, não há superação. Sem incerteza, não há descoberta. Sem resistência, não há crescimento. A alma não se nutre de eficiência. Ela se nutre de experiência viva, e experiência viva envolve errar, tentar de novo, se expor, falhar, insistir, construir algo que não vem pronto. Quando tudo chega embalado, rápido, otimizado e sem atrito, a vida fica leve, mas também fica sem peso simbólico. E aquilo que não pesa, não marca. Talvez não seja que a vida perdeu o sentido. Talvez nós tenhamos perdido o contato com aquilo que constrói o sentido. Talvez a saída não esteja em mais estímulos, em mais viagens, em mais conquistas, em mais consumo. Talvez a saída esteja em menos. Menos barulho, menos pressa, menos telas, menos excesso. Muitas pessoas só voltam a sentir algo vivo quando se afastam do artificial.
quando caminham sem fones de ouvido, quando ouvem o vento, quando observam um pássaro pousar, quando cozinham sem distração, quando cuidam de uma planta, quando sentam em silêncio. Nada disso parece grandioso, mas tudo isso é real. A vida volta a pulsar quando ela deixa de ser um espetáculo e volta a ser presença. O simples não nos seduz com promessas, ele não brilha, ele não vende, mas ele permanece. Enquanto o mundo grita por atenção, o essencial sussurra sentido. Existe algo profundamente transformador em desacelerar, em fazer sem postar, em viver sem provar, em existir sem validar. Isso não é fuga, isso é resistência. Num mundo que empurra o tempo todo para frente, parar é um ato de coragem. Talvez o mundo não tenha ficado menos emocionante. Talvez ele apenas tenha ficado excessivamente explicável. E talvez o que tenha se perdido não seja a magia das coisas, mas a nossa disposição de não saber tudo antes, de não controlar tudo, de não antecipar tudo, de não consumir tudo. Talvez o problema não esteja no mundo, mas na forma como passamos a nos relacionar com ele. Quando tudo vira produto, a vida vira catálogo. Quando tudo vira conteúdo, a experiência vira espetáculo. Quando tudo precisa ser validado, o sentido deixa de ser interno. E então a alma começa a sentir fome. Fome de algo que não pode ser comprado, nem acelerado, nem otimizado. Não é o tédio que te incomoda. É a ausência de profundidade. Não é que nada mais emociona. É que talvez você esteja pronto para um tipo diferente de emoção, mais silenciosa, mais sólida, mais real. Talvez a vida não queira mais te entreter. Talvez ela esteja te convidando a participar. E a pergunta final não é mais: por que nada mais parece emocionante? Mas sim, o que na minha vida ainda é verdadeiro?